Bem-vindos ao canal Química Pelúcio e nessa aula nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de equilíbrio químico, beleza? Bom, pessoal, nas aulas passadas a gente estava conversando sobre o Kc, né? Aquela constante de equilíbrio em termos de concentração, beleza? Lembrando então que esse Kc ele estava envolvendo a questão da molaridade, né? Em termos de concentração mol por litro, que a gente representa, né, por aquele sinalzinho, né, de chave abrindo e chave fechando, ok? Bom, mas pessoal, imagine que eu tenha a seguinte reação reversível: N2 gasoso reagindo aqui com H2, né, gás hidrogênio gasoso, num sistema reversível aqui, formando amônia, NH3, que também é um gás. Bom, vamos dar uma equilibrada, né, nos coeficientes aqui, porque assim não dá, né? Ó, aqui então, 2 na frente, daí fica 2 nitrogênios, agora tem os 6 hidrogênios do outro lado, 3 aqui, fechou, beleza? Então tá balanceada agora a minha reação. Bom, pessoal, agora é o seguinte. Obviamente que eu vou considerar essa reação dentro de um recipiente fechado. Então imagina que eu tenho aqui um tanque. E esse tanque, pessoal, ele tem contido dentro dele o N2, o H2 que estão reagindo e obviamente, né, a amônia. Então eles estão dentro desse recipiente fechado, ok? Então esse recipiente aqui, vou tentar desenhar meio que uma tampinha aqui, né? Só para dar uma noção de que ele está tampado esse recipiente, beleza? Beleza, professor. Então essa reação está acontecendo dentro desse pote, né? Pote não, né? Desse recipiente fechado. Ok. Bom, pessoal, tranquilamente a gente poderia fazer a expressão de Kc para essa reação aqui, né? Todas as substâncias estão no estado gasoso. A gente já viu que no Kc entra as que estão no estado gasoso e as que estão no estado aquoso. Então, tranquilamente dá para fazer a expressão de Kc para essa reação reversível, né? Que seria exatamente isso aqui. Lembra que Kc é produto sobre reagente. Então, aqui no caso seria a concentração do NH3 elevada ao seu coeficiente, que é 2, é o único produto. Então, o único que vai estar aqui. Concentração de N2 vezes a concentração de H2 elevada ao seu coeficiente, que é 3. Não coloca nada no N2, professor? Bom, subentende-se aqui que ele tem coeficiente 1. Então, ele está elevado a 1 e não precisa aparecer. Vou deixar apenas para você não esquecer que tem 1 ali como expoente, ok? Mas, galera, quando todo o sistema, né, uma das formas de representar uma constante de equilíbrio, a gente tem, né, a concentração em termos de concentração, mas a gente também pode fazer em termos de pressão parcial. Como assim, professor, pressão parcial? Bom, se você já estudou, obviamente, eu creio que você já deve ter estudado gás aí até onde você está no ensino médio. Pressão parcial, galera, nada mais é do que isso aqui, ó. É a pressão de um gás, PA, né, então vou considerar genericamente um gás A, ok? E esse gás A, ele está no meio de uma mistura gasosa. A pressão parcial nada mais é do que a fração molar desse gás multiplicado pela pressão total que está dentro desse sistema. Aí, professor, o que é fração molar mesmo? Simples, ó. Fração molar nada mais é do que a quantidade de mols que eu tenho desse gás A dividido pela quantidade de mols, né, quantidade de matéria total, da mistura total no meu sistema. Ai, professor, eu não entendi nada. Vamos fazer um exemplo à parte. Não custa nada, né, o professor aqui fazer uma breve revisãozinha na questão da pressão parcial, senão vocês não vão conseguir responder, né? Então, vamos lá.
Imagina, pessoal, que eu misturei dois gases aqui, dentro de um recipiente. Um gás A e um gás B. Dentro desse recipiente, galera, eu coloquei, sei lá, 2 mols do gás A. E aqui eu coloquei, sei lá, 8 mols do gás B. Beleza? Então, tá misturado os dois aqui dentro. E a pressão, né? Quando eu vou lá, coloco aqui uma válvulazinha de medir a pressão aqui, ó. Eu constato que a pressão total, né? A pressão dentro desse sistema, seja uma pressão, sei lá, de 20 atms. Vou dar uma exagerada aqui, né? Então, 20 atms. O que é a pressão parcial? É o quanto, né? Seria o quanto a pressão parcial de A e a pressão parcial de B. O que seria isso? Bom, desses 20 atms, quanto de fato A contribui? Isso é a pressão parcial de A. O quanto desses 20 atms de fato é contribuição do gás A dentro dessa mistura. E a pressão parcial de B seria nada mais, nada menos do que desses 20 atms que está dentro, né, a pressão total desse sistema, quanto desses 20 atms é contribuição do gás B, certo? É parte dele, é contribuição dele. Ó, eu estou ajudando em tanto aqui nessa pressão. Desses 20 aqui atm, eu estou contribuindo com tanto. Isso é pressão parcial. Outra definição, né, mais assim formal sobre pressão formal, sobre pressão formal não, sobre pressão parcial, seria o conceito em si de imaginar qual seria a pressão exercida pelo gás A se eu não tivesse, se ele não tivesse o gás B aqui dentro, ou seja, se tivesse só o A aqui dentro. Qual a pressão dele sozinho nessa mistura aqui, imaginando que o B não exista, ok? Isso seria a pressão parcial de A. E a pressão parcial de B seria a pressão que B exerceria dentro desse sistema da mistura sem que A tivesse lá dentro, beleza? Mas eu acho mais simples você entender dessa forma. Pressão parcial é o quanto aquele gás na mistura ele está contribuindo para aquela pressão total, beleza? E como é que a gente calcula isso mesmo, professor? Então aqui, ó, pressão parcial de A é a fração molar dele vezes a pressão total no sistema. Lembrando que a fração molar é o que, professor? É a quantidade de mols que eu tenho desse gás A dividido pela quantidade total de mols do sistema. Qual que é a quantidade total de mols? 2 mais 8, então a quantidade total que eu tenho de gás é 10 mols, ok? Então, nesse caso, ficaria como a pressão parcial de A? Ficaria 2 dividido por 10 vezes 20, ok? Bom, aqui nesse caso eu poderia cortar esse zero com esse zero e vou ficar com exatamente aí 2 vezes 2, 4 atm, beleza? Então, essa é a pressão parcial do meu gás A. Dos 20 atm, ele contribui, vamos dizer assim, ele exerce, né, 4 atms, né, a pressão parcial, é o quanto ele contribui para esses 20 atms. E a pressão de B, professor, pressão parcial de B, é a fração molar de B vezes a pressão total. Bom, nesse caso aqui, a fração molar dele é a quantidade de mols de B dividido pela quantidade total vezes a pressão total. Então, nesse caso aqui, ó, a quantidade que eu tenho de B é 8. Então, 8 dividido por 10 vezes 20. Corta aqui, 16. Então, a pressão parcial de B é 16 atm. Beleza, pessoal? Então, dos 20 atms, né, 20 atmosferas de pressão exercida dentro do recipiente da mistura,
16 atm é culpa do gás B, certo? É contribuição dele. E se você perceber, pessoal, a pressão total, ela é a soma das pressões parciais. É só somar, ó. A pressão parcial de A é 4. A pressão parcial de B é 16. Dá exatamente os 20 atms. Beleza? Então, a pressão total nada mais é do que a soma das pressões parciais. Então, deu para dar uma recordada nesse assunto, pressão parcial, porque a gente vai utilizar ele aqui agora, ok? Poxa, professor, mas esses cálculos parecem ser tão difíceis. Mas é de boa, pessoal. Não é difícil, não. É bem tranquilo mesmo essa parte. Bom, então vamos conversar um pouco aqui. Como é que a gente poderia deixar essa constante de equilíbrio em termos de pressão parcial? Vamos recorrer à equação de Clapeyron. PV NRT. Beleza, professor. Como é que nós vamos recorrer a ela, então? Olha só, pessoal. Nós queremos que a pressão, né? Queremos colocar isso aqui, esse termo aqui, pressão isolado, deixar ele isoladinho. Então, eu vou passar o M para o outro lado. O V quer dizer o M. O V para o outro lado. Então, vai ficar assim. N sobre V RT. Ok? O que acontece, pessoal? N sobre V acaba sendo o próprio conceito de mol por litro. Ó, a concentração. Ah, professor, verdade, né? N é a quantidade de mols e V entra aí como a quantidade, o volume em litros, né? Então, mol por litro. Então, a gente pode dizer o seguinte, que a pressão, né, exercida por um gás é a concentração dele, RT. Ok? RT. Tranquilo, professor, sossegado. Tá tudo numa boa. E aí eu quero mostrar para você uma ideia. Vamos jogar esse RT pro outro lado. Ah, não quero, professor. Vamos jogar. Joga esse RT pro outro lado. Vai ficar que a pressão vai ficar dividida pela constante dos gases, né? E a temperatura desse gás. E por que você fez isso, professor? Porque eu quero te mostrar agora, a gente vai fazer uma substituição agora aqui. Perceba que a concentração, ó, o mol por litro, quando se fala aí de gases, a gente pode considerar o seguinte, que seria a pressão parcial desse gás. Então, aqui ó, seria a pressão parcial desse gás, dividido pela constante universal dos gases e a temperatura a qual esse gás está submetido. Então, eu posso fazer uma troca, né? Uma troca matemática aqui. Em vez de expressar a concentração, vamos trocar pela pressão parcial, beleza? Ó, a gente já tem uma ideia aqui de Kc. Ó, a concentração da amônia, a gente pode trocar pela pressão parcial da amônia. Vamos fazer isso? Ah, não, professor, tô com preguiça. Não, vamos fazer, ó. Kc igual. Vamos trocar, então, a concentração da amônia pela pressão parcial da amônia. Então, vai ficar assim, ó. Pressão parcial da amônia dividido por RT. Elevado ao 2, né, que já está aqui. Pronto, eu substituí o que é a concentração da amônia pela pressão parcial da amônia, dividido por RT, para ficar certinho, como a gente viu na expressão. Dividido por... Agora, a concentração de N2. Então, eu posso representar como a pressão parcial de N2, dividido por RT, elevado a 1, né? Então, elevado a 1. Vezes. Agora, nós temos a concentração de H2, que eu posso trocar, então, pela pressão parcial de H2, dividido por RT, elevado ao 3 aqui, ó, como expoente dele. Beleza. Professor, agora eu vou falar um negócio para você. Eu tô com medo.
Eu tô com medo porque aonde você vai chegar com isso? Eu só estou fazendo uma dedução, pessoal. Beleza? Só estou fazendo uma pequena dedução aqui. Você já vai entender. Bom, pessoal, você concorda que esse tal de RT, ele tá deixando a nossa equação feia aqui, né? Tá deixando complicado. Tá duro de engolir esse tal aí de RT, esse negócio de fração sobre fração, tá complicado, professor. Então vamos isolar ele? Vamos isolar ele da seguinte maneira. Você concorda comigo que P sobre RT é a mesma coisa que isso aqui, ó? Que eu pegar o P e multiplicar por 1 sobre RT. É a mesma ideia. P dividido por RT é a mesma coisa que isso daqui. O P multiplicado por 1 V sobre RT. Vamos substituir isso aqui, ó. Só que eu tenho que tomar cuidado, que quando eu faço isso, o 2 vai multiplicar tanto P, né, quanto o 1 sobre RT. Então vai sair assim, ó. Vai sair assim. Pressão parcial de NH3 vezes 1 sobre RT. Lembrando que essa pressão está ao quadrado por causa desse 2. E o 1 sobre RT também está ao quadrado. Ok. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a pressão parcial de N2 aqui embaixo, ó. Pressão parcial de N2. Como o coeficiente, o expoente aqui é 1, de boa, né? Posso deixar assim mesmo. Vezes 1 sobre RT. Ok, professor, ok. Vezes, agora eu vou fazer com o hidrogênio. Cuidado, né? Com os expoentes aqui, ó. pH2 elevado a 3 por causa desse coeficiente, multiplicado por 1 sobre RT elevado a 3 por causa desse coeficiente. Professor do céu, tô me dando agonia, parece que piorou a situação. Calma, pessoal, o professor está fazendo apenas uma dedução, vocês não vão precisar fazer isso na questão, não. Olha só. Agora, pessoal, olha só o que eu vou fazer. Tem mais coisa ainda, professor. Meu Deus do céu. Agora, pessoal, eu vou tentar separar as coisas. Tá vendo? Ó, vou pegar até uma corzinha diferente aqui, ó. Tá vendo esse 1 sobre RT? Você percebe que ele tá aparecendo várias vezes, né? Tá, professor, tô ficando com ódio dele, por sinal. Vamos tipo, segregar essa galera aqui, vamos separar. Ó, eu vou pegar tudo que é pressão e vou colocar de um lado. E tudo que é 1 sobre RT e vou colocar do outro lado. Vai ficar assim, ó. Pressão parcial da amônia elevado ao quadrado sobre pressão parcial de N2 vezes pressão parcial de H2 elevado ao cubo. Só apagar aqui. Elevado ao cubo. Ok. Vezes, agora eu vou pegar os 1 sobre RT. 1 sobre RT elevado ao quadrado sobre 1 elevado a RT e 1 RT ao cubo. Agora, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, que a gente pode fazer com que toda essa galera aqui, ó, esse 1 sobre RT, vire apenas uma coisa só, né? Porque a gente está repetindo, é 1 sobre RT, vamos unir num único 1 sobre RT. Como é que a gente faz isso, professor? Ó, primeiro, arranjo que eu vou mostrar para vocês. Aqui nós temos um expoente 1, concorda comigo? Bases iguais, 1 sobre RT. Então é só somar esses expoentes, beleza? Então é só somar esses expoentes aqui. Então o que eu vou sair nessa parte de baixo? Você vai sair com as minhas lágrimas, professor, que eu já estou quase desistindo de ver esse negócio. Calma, eu só estou deduzindo uma fórmula que é importante para nós. Pn e pH
3. Então, a gente pode fazer isso aqui, ó. 1 sobre RT ao quadrado. E aqui a parte de baixo, somando os expoentes ali, vai ficar 4, né? Então, elevado a 4. Somando 1 com esse 3, vai ficar, então, o expoente 4. Aí eu vou fazer o quociente, né? Dessas duas potências aqui. No caso, 2, 1RT, 1 sobre RT elevado ao quadrado, dividido por 1RT elevado à quarta potência, isso daqui vai se transformar em, não perca agora, hein? 1RT elevado a menos 2, ok? Então, agora virou 1RT elevado a menos 2. E, pessoal, olha só que interessante o que a gente achou nessa expressão. Professor, eu não estou vendo nada de interessante aí. Você já vai conseguir enxergar. Olha esse camaradinho aqui que eu vou circular. Olha que legal esse camaradinho aqui. Você percebe que, fazendo toda essa manipulação matemática que eu fiz, lembrando que você não precisa fazer isso daqui, mas com a dedução matemática, a gente conseguiu chegar numa mesma estrutura que a gente tinha lá no KC. Lembra, ó, concentração de amônia elevada ao quadrado é semelhante, só que em questão de pressão parcial. Pressão parcial da amônia elevado ao quadrado, você percebe que está igualzinho lá no KC? Verdade, professor. Ó, concentração de N2, pressão parcial de N2. Concentração de H2 elevado ao cubo, pressão parcial de H2 elevado ao cubo. Eu consegui passar aquela informação que eu tinha em concentração mol por litro para pressão parcial. Então, consegui tirar o conceito de mol por litro e consegui fazer uma constante em termos de pressão parcial. Esse camaradinha que vocês estão vendo, enxergando aqui em verde, é o que nós chamamos de Kp. Uma constante de equilíbrio em termos de pressão parcial. E aqui nós temos, deduzindo agora aqui de fato, uma expressão que relaciona o Kp, porque eu posso representar tudo isso aqui pelo Kp, vezes 1 sobre RT, elevado a menos 2. Esse menos 2, você sabia que da onde que surgiu isso? Você sabe por que surgiu esse menos 2? Eu vou te mostrar. Pega aqui os coeficientes dessa equação. Olha só. Soma os coeficientes estequiométricos dos reagentes. 1 mais 3, 4. Então, vou colocar aqui, ó, N dos reagentes deu 4. Agora, você vai pegar o número lá dos produtos. A quantidade dos produtos é igual a 2. Agora, pegue e faça a quantidade de mols do reagente e subtrai pela quantidade de produto. O que vai dar? Vai dar... Não, é ao inverso. É ao inverso. Agora, pega a quantidade N do produto e subtrai pela quantidade de mols do reagente. Olha só, pessoal. Vai dar 2 menos 4. Delta N é igual a menos 2. Ou seja, pessoal, esse menos 2 que vocês estão vendo aqui, nada mais é do que a variação da quantidade de mols. A gente tinha no reagente 4 mols de reagente. E para o produto foi 2, foi transformado em 2 mols de produto. Então, a variação foi de menos 2. Por isso que a gente pode dizer o seguinte. A gente pode dizer o seguinte aqui, ó, de forma geral. Pegando aqui esse... Peraí. Opa.
pegando aqui, ó, esse expoente, eu posso colocar o ΔN. O que significa esse ΔN? A variação da quantidade de mol de produto menos a quantidade de mols de reagente. Essa é a expressão que relaciona o Kc e o Kp. Aqui nós temos as duas constantes. O Kc ele expressa a constante em termos de concentração mol por litro e o Kp é a constante de equilíbrio em termos de pressão parcial. Ok? Então, nessa aula especificamente, eu sei que ficou pesado, eu sei que talvez você ficou aí com um monte de nó na cabeça, mas eu quis apenas deduzir essa fórmula com você. Eu quero deduzir essa fórmula com você para que você não ache que essa fórmula veio do nada e que ela caiu aí na sua apostila, no seu material, do nada. Eu deduzi ela. Eu mostrei que, de fato, a gente pode encontrar, sair da expressão do Kc e chegar até a expressão do Kp. Tem como relacionar uma constante em termos de concentração mol por litro com a concentração em termos de pressão parcial. Beleza? É isso que quer dizer essa fórmula. Se eu precisar, em algum exercício, do Kp, mas eu tenho apenas o Kc para manipular, eu consigo achar o Kp a partir do Kc. E se eu precisar do Kc, é só eu pegar ali, no caso, se tiver disponível, o Kp dessa reação. É apenas isso, pessoal. É uma expressão que me mostra a relação entre a concentração em termos de a constante em termos de concentração em relação, né, relacionado com a constante de equilíbrio em termos de pressão parcial. Na próxima aula, eu vou detalhar apenas o Kp, beleza? Para você entender de fato o que é ele de maneira mais específica. Então acompanhe a próxima videoaula, beleza? Então já digo para você, não fique medroso. Nossa, professor, vou ter que fazer essa dedução, não entendi muito bem como é que funcionou essa dedução. Tranquilo, eu só quis deduzir para chegar nessa expressão. Na próxima aula, nós vamos conseguir de fato entender melhor